você. Você tá chique, né? Agora você tá virando até blogueira, meu Deus do Você céu. viu só? Tô até Tô ajudando emocionado. as mamães. É, né? Tem... Obrigada a você por topar fazer a live comigo. Fiquei super feliz. Imagina, tamo junto. Só tô me ajeitando aqui pra Tá. ficar na posição certa, que agora também não Ó, ficou estão muito. pedindo para você mostrar o cabelo e não cortar. Não, tá aqui, tá na escova, tá maravilhoso. Aliás, tem alguns amigos meus já que já viraram papai, já eles poderiam entrar aí, né? Senhor Mauro Trazini, papaizão. Tá vendo? Tiago Gente, é só mandar o aviãozinho. Manda o aviãozinho para eles assistirem a live. Thiago Mala falou que vai ser pai do Benício, agora poderia entrar aí e assistir. Tem o Betinho, tem uns amigos nossos aí que já Tá poderiam vendo? Não é só para prestigiar. mamãe, né? É, não é só festa também, tem que cuidar dos É filhos. lógico. O papai tem que participar. Tem que ajudar, porque tomar a decisão de fazer as coisas só para mulherada é complicado. E tua filhota, tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Mas olha, eu vou te confessar uma coisa. Quando a gente começou a conversar sobre a live e de todos os assuntos, eu confesso que eu me senti pisando na bola com ela. Como Porque eu nunca imaginei levar a Manuela num oftalmologista com 3 anos. mas Caio, faz parte tudo isso, né? A gente vai aprendendo com o tempo, com os acertos, com os erros. E com certeza você sempre quer acertar, né? Mas é bom a gente trocar umas ideias aí, pode ajudar algumas pessoas, né? Clarear algumas. Porque assim, a gente vai seguindo no instinto de que tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Só que às vezes pode não estar tudo bem. Não é Sim, porque a gente não tá vendo alguma sim. coisa de errado, não significa 100% que tá tudo bem, né? E para a gente que está do outro lado como médico, uma das piores coisas que tem é quando a gente descobre algumas coisas muito tardes, entendeu? Então tem muita coisa que se a gente descobre e faz o diagnóstico bem no início, seria tudo mais fácil, seria melhor o prognóstico, né? Mas enfim, a gente vai conversar um pouquinho aí, a gente vai começar e a gente vai tirando as dúvidas aí que o pessoal vai querer saber. Aí você que manda, Ná, a hora que você Então quiser tá. começar, tá valendo, tem Vamos começar comentários. e as pessoas vão entrando, depois a gente deixa no IGTV. É, Quem não assistiu agora, eu assiste calculo que depois. vai dar mais que a do Padre Fábio, vai entrar umas 150 mil aqui. Se Deus quiser. Gu, então vamos lá. Para a gente começar do começo. Sim. Como que funciona quando um neném nasce na maternidade? Qual que é o protocolo adotado pelos médicos? O que eles precisam fazer? Tá, então vamos lá. Já começamos bem, porque na verdade assim, todo mundo pergunta quando que começa o exame oftalmológico na criança em recém-nascido. Isso daí já começa desde a hora do nascimento da criança. Quando o pediatra pega o recém-nascido, ele já vai fazer uma série de avaliações, dentre elas a avaliação oftalmológica, né? Tem lá a contagem do critério de Apgar, enfim, mas vamos falar mais da parte oftalmológica. A primeira coisa que já é feita é um teste importantíssimo, que é obrigatório, já é feito na própria maternidade de qualquer setor público e privado do Brasil inteiro. A gente faz o teste do reflexo vermelho, que é bem conhecido, é bem famoso. Muita gente já ouviu falar, quem não ouviu falar a gente vai comentar o que é. O pediatra pega, logo nos primeiros segundos de vida do recém-nascido, ele pega uma lâmpadazinha, uma luzinha, uma lanterna e incide na pupila, joga bem no pretinho do olho do recém-nascido. Para que serve o teste do reflexo vermelho? Logo no nascimento, você vai ver se essa criança, se esse recém-nascido, ele tem uma catarata congênita ou então até mesmo um tumor de órbita, um tumor de retina. Nossa. Então, o esperado para qualquer pessoa saudável é a gente jogar essa luzinha na pupila e você enxergar o vermelho, o reflexo vermelho lá do fundo. Por isso que chama teste do reflexo vermelho. Entendi. Se você joga essa luzinha na pupila logo no nascimento e tá branquinho, isso pode ser um sinal ruim, um sinal de alerta, né? Ou uma catarata ou um tumor. Aí a gente vai precisar encaminhar para o oftalmologista para fazer o tratamento urgente. Então, nasceu a criança, a gente já começa já a investigação oftalmológica. Entendi. E, por exemplo, e depois esse teste tem que ser refeito em algum momento? Não, teste de reflexo vermelho só se faz na maternidade. Depois vai ser consultas normais de rotina no oftalmologista. Teste de reflexo vermelho é maternidade no recém-nascido com poucos minutos de vida. Já é feito logo ali pelo pediatra na própria maternidade.
Entendi. Outro cuidado que acho que é importante falar, dentre esses cuidados, logo quando o pediatra recebe o recém-nascido, é feito o tratamento profilático de conjuntivite gonocócica. O que é isso? A criança, quando nasce, ela pode se infectar no canal vaginal e ela pode desenvolver uma conjuntivite por gonococo, que é uma bactéria bem Nossa. importante. Então, também é padronizado em qualquer maternidade, assim que nasceu recém-nascido, eles pingam com uma gotinha de colírio que chama nitrato de prata nos recém-nascidos, já para prevenir uma possível conjuntivite que possa acontecer. Isso daí, na verdade, acho que a mãe nem fica sabendo, nem o pai. Não, eu nunca nem fiquei sabendo. Isso daí é um cuidado do pediatra. Logo que ele pega o recém-nascido, ele faz o colírio de nitrato de prata, ele faz o teste do reflexo vermelho e ele, logicamente, ele anota tudo direitinho que foi feito e só isso daí acaba passando despercebido, que na verdade é uma prática, uma rotina do pediatra e os pais acabam nem sabendo o que está sendo feito. Mas logo no nascimento, antes ele ver o filho dele tomar banho e tudo, ele já fez uma breve avaliação oftalmológica, né? Entendi. Nossa, que bom, porque realmente é uma coisa que a gente não fica sabendo. Sim, Até isso daí, falam, olha, a gente já fez na todos os verdade é testes, uma tá tudo bem. na verdade, isso daí é uma lei no país inteiro, é obrigatório, seja setor público, privado, e isso daí é feito, são dois testes bem simples, né? Você joga a luzinha na pupila para ver o reflexo e você já pinga o colírio de nitrato de prata. Então, nasceu a criança, já começa a primeira avaliação oftalmológica dela, né? Então tá, então a partir do momento que a criança foi liberada, foi para casa, parte do princípio que tá tudo bem. Sim. Então, partindo para a segunda etapa, está tudo bem com a criança. Quais são alguns sintomas bem importantes que as mães precisariam ficar em alerta com relação à visãozinha dos filhos? Primeiro eu vou começar a falar do recém-nascido, bem, né, nos primeiros meses de vida, o que é muito comum. Aí depois a gente vai falando do desenvolvimento da visão. É muito comum alguns recém-nascidos nos primeiros meses de vida, primeiro mês, segundo mês, apresentar um lacrimejamento muito intenso. Aqui no cantinho do nariz, onde tem o canal lacrimal, a lágrima fica escorrendo aqui para fora. É muito comum e às vezes forma um pouquinho de secreção. Tá? Até o recém-nascido completar 9 meses de vida, o canal lacrimal, que é só um duto, né, que drena a lágrima para dentro do nariz, ele pode se canalizar. Então, a princípio, você não faz nada. É muito comum ter recém-nascido com o olho lacrimejando e com ramelinha. Você só limpa, faz a higiene com água filtrada ou soro. E existe uma massagem, né, que a gente orienta para os pais fazerem, que é no sentido daqui do canal lacrimal para essa parte aqui que é a asa do nariz. Então você faz assim para tentar desobstruir o canal lacrimal. Isso daí a gente pede para fazer uma massagem umas 2, 3 vezes por dia, nos primeiros meses, entendeu? Entendi. A maioria dos casos evoluem de forma que não necessita de intervenção oftalmológica. Após 9 meses, não melhorou o lacrimejamento, está com secreção, aí vale a intervenção para você desobstruir, desentupir o canal lacrimal. Aí vai ter que fazer uma pequena cirurgia já no primeiro ano de vida da criança, né? Tá. E isso não tem nada a ver com fundo alérgico, Não coceira tem nos nada a ver. olhos. Não tem nada a ver. Aí essa parte aí de irritação de coceira é outro departamento. Então Tá. a gente falou do teste do reflexo vermelho, que é da luzinha na pupila logo no início, do colírio do nitrato de prata, que também já é protocolo nas maternidades para evitar a conjuntivite gonocócica. Tá. Nos primeiros 1, 2, 3 meses, se o recém-nascido apresentar lacrimejamento intenso, não é para se desesperar, é só para fazer higiene e aguardar. Lógico que tem que ser acompanhado pelo oftalmologista, mas se passar de 9 meses e não melhorar, aí já pode ser que tenha que fazer uma boa intervenção cirúrgica. Então, assim, para as mães não ficarem desesperadas, é comum ter esse lacrimejamento por Lacrimejamento 9 sim, meses. porque o canal lacrimal ainda não está completamente formado. É exatamente. Entendi. Tá. E entrando assim dentro de um assunto um pouco mais amplo sobre alergia que eu te perguntei e coceira nos olhos. Porque tem criança que coça o olho dormindo. Ela nem Sim. sabe que ela está coçando o olho. Sim, É muito sim, comum. sim. O que acontece? Pode ser algo ruim isso? É que, na verdade, assim, quando a gente vai estudar conjuntivite, existem conjuntivites infecciosas, que é uma parte de bactéria, vírus e fungos. Existem conjuntivites químicas, se cai com um produto químico, um sabão, ácido, existe a forma de conjuntivite química. E existe a forma de conjuntivite alérgica, que é essa que é muito comum em criança e que o principal sintoma que a criança tem é o prurido, é a coceira nos olhos.
Então, é muito comum você ver criancinha recém-nascido levando a mão o tempo inteiro para os olhos. Isso já pode ser um sinal de uma conjuntivite alérgica, não obrigatoriamente, mas pode ser que seja uma conjuntivite alérgica, né? Se a gente for pensar a longo prazo, o ato da gente coçar os olhos, seja no recém-nascido, seja no adulto, no adolescente, não é benéfico para os olhos, porque quando a gente esfrega a mão nos olhos, a gente pode alterar a curvatura da córnea, a gente pode alterar a espessura da córnea. Isso pode vir a desenvolver uma doença no futuro, pode desenvolver, seja astigmatismo, que é um tipo de grau, seja uma ectasia, que é um afinamento na córnea. Então, o simples fato da gente esfregar a mão nos olhos em qualquer momento da vida, isso pode vir a desencadear um problema no futuro. Não é que é praxe, mas pode vir a acontecer, né? E, por exemplo, uma conjuntivite mal curada, isso pode levar ao que na criança? Também a conjuntivite, ela geralmente, né, não sei casos extremos que possa levar a umas sequelas bem grandes, a maioria das conjuntivites, elas são benignas, elas não cursam com baixa de visão. Você tem aquele período chatinho do olho doente de 1 a 2 semanas, e a maioria delas, a grande maioria, elas são autolimitadas. Agora, existem as conjuntivites que elas acabam, como elas acabam demorando muito, o paciente tem conjuntivite de 3 semanas, 4 semanas, seja por qual motivo for, seja porque a bactéria está resistente, seja porque o tratamento não está feito adequado, a gente começa a formar umas manchinhas na córnea. A córnea é o vidro transparente na frente dos olhos. Então, se a conjuntivite se prolonga muito tempo, é muito agressiva, ela forma umas manchinhas na córnea. Formou essas manchinhas na córnea, que chamam infiltrados subepiteliais, aí o paciente perde um pouco de visão, ele fica com uma visão... E isso a gente consegue enxergar na criança, esses pontinhos? Não consegue. Esses pontinhos brancos aí é só no microscópio. Então, conjuntivite, a maioria delas é benigna, em 2 semanas se resolvem. Conjuntivites mais prolongadas, mais crônicas, elas podem cursar com baixa de visão, né? Mas isso daí, posteriormente, se fizer essas manchinhas na córnea, a criança, o adolescente, o adulto vai enxergar menos, ele não tem 100% de visão, ele perde uma porcentagem de visão, mas existem tratamentos a longo prazo que você vai pingando, essa córnea vai clareando, vai saindo essas manchinhas, o paciente vai voltando a chegar próximo do 100% de visão, ou até mesmo 100%, né? Entendi. Mas a conjuntivite, resumindo, ela pode ser tanto uma coisa muito simples, quanto ela pode levar até um quadro de baixa de visão, né? Entendi. E quando a conjuntivite começa a aparecer, quais são os primeiros sintomas? Para a gente ficar em alerta. Então, primeira coisa, olho vermelho, né? Que todo mundo acha que qualquer olho vermelho é conjuntivite, nem sempre é isso, tá? Em alguns casos forma ramelinha, a secreção, então é bem comum filho de amigo ligar, o olho tá vermelho, tá inchadinho, tá com um pouquinho de secreção. É um sinal de conjuntivite. Alérgica, tem o quadro que a gente comentou, de coceira, a criança tá o tempo inteiro levando a mão nos olhos, e é importante a gente levar a criança no oftalmologista para saber qual que é o tipo de conjuntivite, porque cada uma delas tem um tratamento específico. Conjuntivite de vírus é autolimitada, você pode até não fazer nada que ela se resolve. Conjuntivite bacteriana, você precisa de antibiótico. Conjuntivite fúngica, você vai usar outro medicamento. E conjuntivite alérgica é um caso totalmente à parte. Existem os colírios antialérgicos. Então, é muito comum todo mundo falar, é conjuntivite, pinga tal coisa, lá pinga os Moura Brasil. Tá tudo errado. A gente tem que saber primeiro qual tipo de conjuntivite para a gente fazer o tratamento adequado. Né? Entendi. Então, primeiros sintomas, a gente tem que procurar um oftalmologista. Ponto. Não tem que tentar curar em casa. E tem que levar... E hoje em dia, né, quanto mais foi passando o tempo, já tem mais acesso ao tratamento oftalmológico. Antigamente não tinha tanto pronto-socorro de oftalmologia. Hoje em dia, se você não souber, você se informa no convênio ou liga para alguém, você tem acesso. Porque antigamente muita gente levava num clínico. É isso que eu ia te perguntar, um clínico geral. Um clínico geral no hospital... Na verdade, ele vai tentar ajudar, mas ele nem deveria mexer, porque ele não vai ter os equipamentos adequados. A gente precisa de microscópio, a gente precisa de lâmpada de fenda para enxergar qual tipo de conjuntivite. E geralmente, quando as pessoas levam num clínico, ele coloca um colírio, sei lá, um lubrificante, ou joga aleatório um colírio de antibiótico para ver se melhora. É um tiro, literalmente ele dá um tiro no escuro. Então, eu como oftalmologista, né, e querendo orientar bem quem estiver assistindo, que a gente possa ajudar de alguma maneira, tem que levar num médico oftalmologista, seja numa urgência, seja numa hora marcada, mas não levar em clínico, porque a gente precisa dos aparelhos específicos, na verdade, né? Entendi. Nossa, tá vendo? Uma coisa tão
Por isso que eu te falei, eu me senti um pouco pisando na bola com a Manu, porque são orientações que a gente não tem no dia a dia. E, Sim, e sem querer, e as crianças, tudo acontece muito rápido. Se a gente não se atentar em um segundo, e no dia seguinte o negócio já tomou uma proporção muito maior. sim, sim. Agora, oi, Ah, desculpa. não, pode falar. Não, você estava falando, eu estava lendo algumas coisas que o pessoal estava falando aí. Segue o baile. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O tal do olho preguiçoso, que é a ambliopia, Sim, que isso sim, ocorre na primeira infância. Me sim. explica o que é isso, para a gente ficar bem atenta, porque parece que isso é bem grave também, né? Essa pergunta caiu na minha prova de faculdade, eu errei, que na verdade eu não sabia, deixei em branco, né? A pergunta era exatamente essa: o que é ambliopia? Eu nem tinha nem noção. Na faculdade a gente não aprende muito oftalmologia, né? Então, se a gente for considerar uma criança de 0 a 7, de 0 a 8 anos, do momento que ela nasce até a gente completar essa idade de 7 a 8 anos, a visão está em formação, a gente está desenvolvendo. A criança não nasce enxergando 100%. Ela enxerga uma certa quantidade e conforme vai tendo os estímulos luminosos visuais, ela vai evoluindo a sua visão, né? O que é ambliopia? É quando a criança não está desenvolvendo a visão, tá? É muito comum a gente reparar a ambliopia nas criancinhas que têm o olhinho um pouquinho estrábico, quando o olho é um pouquinho vesguinho, é virado para dentro. Esse olho ele não está focando a parte frontal, então, na verdade, como ele está desviado, ele não está desenvolvendo a visão. Entendi. Isso daí, obviamente, é um sinal de alerta bem importante. Se a criança não tratar ambliopia até 7, 8 anos de idade, depois disso não tem o que fazer. A criança vai ficar enxergando mais fraco, seja lá pouco ou muito, depende da sequela que ficou, e não tem óculos, não tem cirurgia que corrija. Seria Nossa, fazendo uma analogia, seria a mesma coisa. A gente cresce de tamanho dos 0 aos 18 anos. Se você descobrir que você não desenvolveu altura, tamanho até os 18, 20 anos, depois não tem o não que tem fazer. mais o que fazer. E o da visão seria do 0 aos 7 anos. Então, o que é ambliopia? É o não desenvolvimento da visão até os 7 anos de idade, que é uma coisa muito comum e os pais têm que ficar muito de alerta. E o que faz para corrigir isso? Aí na verdade a gente tem que fazer, porque tem muita criança que tem ambliopia em um olho só, que aí que é o difícil de você diagnosticar, porque a mãe não percebe nada, literalmente uma criança tem, teoricamente, uma visão boa, porque um olho é muito bom, o outro olho não está desenvolvendo. Só Entendi. vai descobrir isso daí um oftalmologista. Por quê? Porque independente da idade da criança, existem os testes específicos que a gente consegue fazer a visão monocular. A gente sempre vai tampar um olho, vai ver o desenvolvimento da visão baseado naquela idade, e depois vai tampar o outro olho e vai ver o desenvolvimento da visão. Então é muito comum a gente pegar no consultório, sei lá, criança de 4, 5, 6 anos, você tampa um olho e enxerga bem, o outro não enxerga bem. Qual que é o tratamento quando você tem o diagnóstico de ambliopia? A gente vai fazer aquele tampão. Muita gente já viu as criancinhas com tampão na rua, ou diretamente sobre a pele, ou então a gente faz o tampão em cima do óculos. Você tampa o olho bom, então o olho fraco está ao direito, o olho bom está à esquerda. A gente tampa o olho bom para forçar aquele olho a desenvolver a visão. E aí a criança melhora bastante, às vezes chega até no 100% de visão. Isso tem que ser descoberto cedo. Se você descobrir ambliopia tarde, não tem o que fazer. Nossa, que judiação. É, E, é, e muito, me fala uma aquilo coisa. que é aquilo que eu falei no começo. Por isso que para a gente a gente fica meio de mãos atadas quando a gente faz algum diagnóstico meio tardio. Se você pegar uma criança de 10 anos, que ela começou a reclamar só depois de 10 anos, até então nunca teve problema, nunca ninguém percebeu nada, e por isso nem não vai ficar levando no médico aleatório. Você tampa o olho da criança com a melhor correção, com óculos. Ela enxergou bem, tampou outro olho com a melhor correção, não enxergou bem, a gente vê se não tem nenhuma alteração no fundo do olho. Se fez o diagnóstico de ambliopia, paciência, já perdeu o tempo de tratamento. Esse olho fraco poderia estar enxergando bem se tivesse feito o tampão dos 5 aos 7 Nossa, anos, entendi. dos 5 aos 8 anos, entendeu? Então, assim, para a gente não pisar na bola, quais são os prazos corretos para a gente levar os nossos filhos ao oftalmologista? Recém-nascido viu, é com 1 ano, 2 anos, 3 anos, de quanto em Essa quanto pergunta tempo? todo mundo faz, na verdade, né? Da hora que acorda, desculpa, da hora que acorda, da hora que nasce a criança, a gente comentou que já começa as primeiras avaliações oftalmológicas, não só pelo pediatra, quanto pela mãe.
Qualquer sinal de suspeita, obviamente, a gente vai pedir para levar no oftalmologista, seja o olho desviado, seja a criança que coça muito os olhos. E agora eu vou falar de um outro jeito. Tem muita criança que não tem queixa nenhuma, não tem sintoma nenhuma, não tem sinal nenhum. A gente orienta para fazer uma primeira consulta oftalmológica, mesmo para quem é assintomático, quem o pai não repara nada, na idade de 4 a 5 anos, que a criança já começa a se expressar um pouco melhor e ainda está no tratamento totalmente hábil da gente fazer tratar a ambliopia se por acaso existir. Então, para quem não tem queixa nenhuma, não percebe nada, e para mim a visão do meu filho é boa, será que é boa mesmo? Levo no oftalmologista na idade entre 4 e 5 anos para a gente ver se está realmente tudo bem. Entendi, porque tem algumas escolas que quando a criança começa com a alfabetização, é obrigatório que os pais levem num oftalmologista. Sim, seria o ideal, né? Mas não são todas que pedem isso. Então tem Né? que partir da gente. Por exemplo, a criança entra na escola com uns 2 anos de idade, algumas. Com 2 anos poderia fazer esse exame? Dá para fazer, mas não é o praxe. Se a Tá, criança não tem sintomas, dá para fazer? Dá. A gente faz, examina fundo de olho, faz os testes de criança de baixa idade, mas assim, para quem está totalmente assintomático, a gente geralmente espera um pouquinho mais. Hein? A partir dos tá. 4, 5 anos, a gente faz a primeira avaliação. Em casos com sinais e sintomas, o olhinho está desviado, a criança às vezes fica com o olho meio bobo, que é o olho perdido, às vezes ela não consegue focar, ela fica meio perdida, isso daí pode ser sinal de ambliopia. Qualquer coisa diferente você leva em qualquer idade, você leva imediatamente. Eu estou falando para a Entendi. criança que não tem queixa nenhuma, o pai acha que está tudo bem, eu só queria saber se não tem nada de errado. Entre 4 e 5 anos acho que é suficiente. Tá. E uma pergunta mais generalizada, assim, para você. Em casos de acidentes domésticos, eu não sei se você viu, mas ontem e hoje correu muito na internet de um menininho que o spray do álcool gel voou no olho dele, Sim. ficou entupido aquele canalzinho, voou direto no olho dele e queimou toda a córnea do olho dele. Então, Sim. assim, o que a mãe deve fazer em situações como essa, antes de correr para o oftalmologista, para o hospital? Quais são alguns cuidados em casa com acidentes domésticos que a gente teria que ter com essas crianças? Na verdade, a gente que está ali o hospital que eu trabalho em São Paulo, que é o Hospital SEMA, ele é um hospital 24 horas que tem pronto atendimento. Então, eu que estou lá há 15 anos, eu já vi de tudo que você possa imaginar, desde coisas bem bestas até coisas mais sérias da criança perder a visão, seja por uma perfuração de um amiguinho na escola com uma caneta Nossa. sem querer. Furou o olho, tentamos operar para salvar, em alguns casos não tem como salvar. Então, a orientação em casos de acidente é muito simples. Se caiu algum produto nos olhos, imediatamente lavar com abundância. Lavar muito, 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 seja com soro fisiológico, seja com água filtrada mesmo. Seja qualquer coisa que caiu, seja spray, seja líquido. Água filtrada, não pode ser Água água da filtrada. torneira. Não, o ideal é água filtrada, né? Que a água está mais limpinha. Então, a orientação, se cair o produto químico, é lavar muito, muito, coisa de 10, 15 minutos sem parar, pronto-socorro de oftalmologia. Ponto final. Não é para dar colírio. Se der colírio errado, o prejuízo pode ser maior ainda. Então, quando você tem uma úlcera, você tem uma queimadura na córnea, existem os colírios específicos para a gente fazer o tratamento. É muito comum, qualquer coisa que acontece nos olhos, a gente sempre tem um colírio em casa, pinga aquele lá para ver o que acontece. Então, na verdade, a orientação é não mexer além da lavagem excessiva. Quando é trauma, aí a gente pede para não mexer em nada, 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 né? Que quando a gente fala de trauma, pode ter traumas perfurantes, pode estar expondo a íris, pode estar expondo o vítreo, as estruturas internas podem, na perfuração, pode estar saindo. Não é para mexer em nada, não é para jogar soro. Quando tiver trauma, é única e exclusivamente para levar correndo no oftalmologista, para a gente ver o E, que por tem exemplo, que o fazer. trauma, às vezes, dá até para ver porque o olho fica avermelhado, né? Porque assim, o trauma ele pode ser um trauma fechado ou um trauma aberto. Se você tiver uma perfuração, um trauma fechado é um pouco menos pior. Quando você tem uma perfuração, se você encostar a mão, você já automaticamente você já joga bactéria para dentro dos olhos. Aí a chance de você ter uma infecção e perder os olhos é gigantesca. Então, Entendi. você teve um trauma, você não tem que nem encostar a mão nos olhos, porque a gente não sabe se esse trauma está aberto ou se está fechado. Se tiver aberto, só de você colocar a mão para fazer qualquer tipo de movimento, você mesmo
piorar toda a situação, né? Entendi. Gente, bem, eu acho que eu esclareci minhas dúvidas. Alguém tem dúvida? Aqui que eu tô lendo. Lindo! Maravilhoso! Alguém tem alguma dúvida Meu que queira Deus. que o Dr. Gustavo auxilie vocês? É normal, né? Tem um monte de gente que manda mensagem no meu Instagram fazendo perguntas. Algumas eu Ah, respondo, não dá para responder todo mundo. é. Tem gente que quer num direct saber resolver problema de cirurgia de paciente que está do outro lado do. Mas algumas coisas a gente. Olha lá, deixa eu. Ambliopia causa olho vesgo, na verdade é o contrário. O olho vesgo causa ambliopia, na verdade, né? Aí tem algumas coisinhas. Ó, tem uma mãe que perguntou uma coisa inteligente. Quando a gente joga água nos olhos, teoricamente o olho A fecha. Maiara, míope desde os 9. Maiara, você marca a consulta e não aparece, vai ficar míope, desculpa. Vai, fala aí. Você ouviu o que eu te perguntei? Uma mãe falou Não, assim: nossa, ok, jogar água, mas quando a gente joga água, automaticamente o olho fecha. ah, mas aí não tem problema, mas vai a água para dentro dos olhos de qualquer jeito. Se você caiu, vamos dizer, na íntegra, se caiu um produto químico, seja um ácido, seja qualquer coisa, às vezes quando é sabão só dá uma irritação, mas existem produtos químicos que a criança às vezes está em casa lá e pode espirrar bom ar, sei lá, e pegar nos olhos. Quanto mais tempo aquele produto químico tiver em contato com a córnea, maior o dano da córnea. Então, Entendi. você lavando, nada mais é do que você está tirando ou diminuindo o estrago que esse produto vai fazer nos olhos. Então, a princípio, você vai fazer o quê? Tirar o produto, como? Lavando bastante. Lava. Vai sair tudo aquilo lá. Aí o estrago, a sequela que ele vai deixar, aí a gente vai diagnosticar ali, vai dar uma olhadinha no microscópio, e aí a gente vai começar a fazer o tratamento específico. Então, quando tiver acidente, não é para pingar colírio de caseiro, hein, gente? Pelo amor de Tá. Deus. Ó, uma outra pergunta. Mancha preta na parte branca do olho é grave? Mancha preta na parte branca dos olhos. Na verdade, assim, isso daí pode ser um nevus. Nevus é como se fosse uma pintinha, né? Que fica um pretinho na parte branca dos olhos. Geralmente, isso é benigno, a gente não tem que se preocupar, mas é importante fazer acompanhamento. Se o nevus, se essa manchinha estiver aumentando muito, a gente prefere remover cirurgicamente. Como qualquer outra lesão, começa a aumentar muito, a gente prefere remover cirurgicamente, cortar ela, mandar para o estudo anatomopatológico, porque existe, eu não queria falar de coisa triste aqui, né? Mas É. já que perguntaram, É. existe tumores malignos nos olhos. Então, do mesmo jeito que tem melanoma, que é tumor de pele no braço, sei lá, já nas costas, onde for, existe melanoma, existe tumor maligno nos olhos, que também pode ser a tal da manchinha preta. Então, o que a gente tem E que isso fazer. é comum em que faixa etária? Não, Criança ou não tem? Qualquer um. não em criança, mais Tá. em gente de idade, né? Mas aí não é tanto em recém-nascido. Mas na medicina tudo pode acontecer. Então a É. manchinha preta acompanha, se ela estiver estável, não está aumentando de tamanho, não se faz nada. Se tiver alguma coisa meio estranha, ela está piorando, ela está ficando maior, seja lá o que for, está ficando mais sobrelevada, assim, aí isso daí pode ser um sinal de tumor, aí tem que ficar de olho também. Mas em criança, eu acho que nem é a preocupação maior, isso daí Tá. seria Não, mais para criança, a única coisa que eu acho que é, dentro de tudo que a gente falou, que eu acho que é muito importante, é a gente entender que aconteceu alguma coisa, não tem que esperar. sim, Tem que sim. procurar um oftalmologista, porque a gente às vezes pensa, ai, mas eu vou levar a criança agora, tá à noite. Gente, tem que levar, porque senão os danos podem ser muito grandes e prejudiciais para a criança, né? Sim, a oftalmologia é uma área bem específica, mesmo com qualquer outro especialista médico que a gente conhece de outras especialidades, eles não se atrevem a fazer muita coisa, porque é uma coisa, uma especialidade meio que à parte mesmo, precisa dos Uhum. equipamentos, como eu falei. Não adianta querer falar que quando você tem, sei lá, você tem uma dor de barriga, você vai ouvir cada um falar um monte de tratamento. Para os olhos, não tem muito. É levar no oftalmologista, quem assistiu a live tem os cuidados que a gente orientou, e mesmo para criança que não tem queixa nenhuma, não tem sinal, sintoma, não tem nada, antes dos 5 anos de idade, ela tem que passar no oftalmologista obrigatoriamente para a gente ver se ela não tem o tal do olho preguiçoso lá, que é a ambliopia. Entendi. A gente só mais uma pergunta que essa eu achei Vai, interessante. tudo nosso. Qual que é a dica que dá para as mães que têm filhos com miopia que vai aumentando muito? O que fazer para essa miopia não aumentar tanto? Isso daí é difícil, né? Porque é uma coisa que não está nas nossas mãos, né? A gente fala que medicina não é uma ciência exata, tudo pode acontecer. Então,
Existe uma doença que chama miopia patológica, alguns pacientes têm essa predisposição, independente de qualquer tratamento oftalmológico que a gente faça, essa miopia pode progredir. Então, o importante é a gente fazer o acompanhamento, tá? Sempre estar fazendo a refração, que é o grau do óculos, e deixando o paciente com a melhor visão possível. Todo míope tem maior chance de descolamento de retina, então ele tem que fazer exame de fundo de olho. Quanto maior a miopia, mais chance dele ter essa doença de descolamento de retina, que é uma coisa gravíssima. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento. Em alguns casos, que é a minha especialidade, né, que é a cirurgia refrativa, quando o grau estabiliza, quando a criança já, né, já está mais adulta, a partir de 21 anos, 19, 20, não tem uma idade específica, a gente pode pensar em tratar essa miopia cirurgicamente. Mas, a princípio, é só acompanhamento. Gustavo, tem alguma coisa para fazer para não aumentar a miopia? Não existe, na verdade. Tá. Né? E, por exemplo, alguma criança, porque hoje em dia é bem difícil você deixar as crianças fora dos desenhos, tela de celular, para quem já apresenta algum problema, independente dele qual seja, agrava? Na verdade, assim, pode ser que agrave, né? Essa parte é uma parte bem difícil, porque, assim, todas as crianças hoje ficam no celular, né? Não adianta o oftalmologista ir contra, falar, não, é prejudicial, porque faz parte da nossa realidade. Dia a dia e até do desenvolvimento, né? Da criança, tem as partes benéficas do celular. Eu acho que o que é importante, como tudo na vida, é a gente saber dosar, né? Não achar que é normal a criança abandonar tudo e viver só de celular. E você também não tem que banir aquilo lá. Você tem que deixar, sei lá, uma certa quantidade de horas. Dosar. Né? Saber dosar direitinho. E qualquer sinal que você perceba, a criança está se aproximando muito do celular, a criança está esfregando muito as mãos nos olhos, a criança está apertando muito o olho olhando no celular. Então, você vê alguns sinais na criança que podem ser alguma alteração oftalmológica, aí tem que levar. Então, é muito comum falar, nossa, meu filho fica com o celular tão pertinho, provavelmente ele deva ser míope. Tem que levar no oftalmologista. Se ele aperta o olho, também ele pode ter miopia astigmatismo. Então, qualquer coisa de diferente. Mas eu não vou falar assim, o celular faz muito prejudicial, o corte da criança do dia a dia, que isso daí é completamente inviável hoje em dia, né? É verdade. A gente tem que saber administrar e dosar, né? Gu, quero te agradecer. Acho que foi muito válido. A Marcela Zantucci, doutora Marcela Zantucci, está aqui, ela que cuida da criança, encaminho bastante criança para ela. Ai, que legal, prazer. Minha dona super competente. Ela, um beijo, Mar. Obrigada por assistir a gente. Fico muito feliz. Fechado. Gente, é isso, Gu. Obrigada. Já falamos bastante, acho que deu mais de meia hora. Quem tiver dúvidas importantes, pode mandar mensagem aos pouquinhos, devagarinho eu tento responder. E obrigado pelo convite aí. Agora a gente eu que agradeço. Gente, eu vou deixar o nosso vídeo postado no YouTube e postado também no IGTV. Quem quiser assistir de novo ou quem quiser enviar para algum amigo, vai estar disponível. E, Gu, obrigada de coração. Valeu, Nath. Obrigada junto. E agora nós somos blogueiros, hein? Né? Vamos ajudar todo mundo. A Pugliese que se cuide, que nós estamos chegando, hein? Agora ela já trancou o Instagram dela, né? Então... ela que lute. É verdade. Obrigada, obrigado por tudo. Tamo junto, beijo. tá? Beijo. Obrigada de coração. Tchau, gente. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Ana Maria, sua maravilhosa. Tchau, tia Ana. Tchau, gente. Obrigada.